Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores que estarão também mais adiante escutando e vendo essa atividade. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos encha do conhecimento do seu programa e nos permita ver sua glória nesse último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para esta noite, temos o tema, o mistério da glória de Deus manifestada, para o qual vamos ler em Abacuque, capítulo 2, versículo 14 em diante, onde diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder compreender o nosso tema, o mistério da glória de Deus manifestada, necessitamos ver como no passado foi manifestada a glória de Deus. No livro de Êxodo encontramos a ocasião em que o profeta Moisés levantou o templo para Deus e o dedicou a Deus, e ali entrou a glória de Deus ao templo que Moisés levantou. Diz em Êxodo capítulo 40, versículo 33 ao 38, capítulo 40, versículo 33 ao 38, diz de Êxodo: então Moisés levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas, mas se a nuvem não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porque a nuvem de Jeová estava de dia sobre o tabernáculo. Assim a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Encontramos nessa ocasião a glória de Deus, a glória do Senhor manifestada na casa que Moisés levantou para Deus. Há outra ocasião onde vimos a glória manifestada em uma casa também. Isto foi quando o rei Salomão edificou uma casa para Deus, para a morada de Deus nessa casa e para estar ali o nome de Deus. Diz no capítulo 8 de 1 de Reis, versículos 6 em diante, diz: então os sacerdotes introduziram a arca do pacto do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais.
Os varais sobressaíam, tanto que as suas pontas se viam desde o lugar santo diante do lugar santíssimo. Porém, de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Na arca, nada havia senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez pacto com os filhos de Israel ao saírem eles da terra do Egito. Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Aqui podemos ver como a glória do Senhor tinha enchido a casa, o templo, que o rei Salomão tinha edificado para Deus. Continua dizendo: Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria numa nuvem escura. Certamente te edifiquei uma casa para morada, lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto. E abençoou toda a congregação de Israel enquanto se mantinha em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: por que propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei no trono de Israel, como falou o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Ali constituí lugar para a arca, em que está o pacto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Agora vejam aqui como o rei Salomão diz, pôs-se Salomão, ali constituiu o lugar para a arca em que está o pacto que o Senhor fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Nessa casa que Salomão levantou, foi colocado o pacto de Deus, e o pacto estava na arca, a arca do pacto, a qual foi colocada dentro do lugar santíssimo. E agora vejam vocês como nessa casa estava o nome do Senhor. No lugar santíssimo da casa estava o nome do Senhor. E estava ali por quê? Nos diz em Êxodo capítulo, Levítico capítulo 16. Versículo 1 em diante nos diz, vamos ver, em Levítico capítulo 16, vamos ver aqui o que nos diz. Vamos colocar essa página aqui no seu lugar. Levítico capítulo 16, também vamos ler aqui. O que Deus nos diz.
Diz, o Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no lugar santíssimo a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Onde Deus aparecia manifestado nessa nuvem dentro do templo sobre o propiciatório, lá no lugar santíssimo, sobre o propiciatório que estava sobre a arca do pacto. E desse lugar diz em Êxodo, capítulo 25, diz, versículo 18 ao 22, Êxodo, capítulo 25, versículo 17 ao 22 diz, também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio e sua largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro. O rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca. Porás o propiciatório em cima da arca. E dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Desde onde Deus se manifestava, ali no tabernáculo, a Moisés se manifestava de sobre o propiciatório do meio dos 2 querubins de ouro. Desde ali falava Deus a Moisés. Ali estava Deus manifestado nessa nuvem. Ali estava a glória de Deus manifestada ali. Moisés, quando entrava ao templo, via a glória de Deus ali manifestada. E agora, vejam vocês como sempre foi em um templo que a glória de Deus esteve manifestada. E esteve a glória de Deus em seu trono, que é o lugar santíssimo, sobre o propiciatório que está sobre a arca do pacto. E para poder ver a glória de Deus manifestada, nós necessitamos encontrar o templo onde Deus está manifestado. Encontramos também em Isaías capítulo 40, versículo 3 em diante, onde nos fala da manifestação da glória de Deus e diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado e o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará. E toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Agora aqui encontramos que temos a promessa para o povo hebreu da manifestação da glória do Senhor. E para preparar o caminho à manifestação da glória do Senhor, temos a promessa de uma voz clamando no deserto e preparando o caminho ao Senhor e endireitando calçada na solidão ao nosso Deus. Quando nos fala de uma voz, é a voz de Deus por meio de um profeta, de um homem. E para se ouvir a voz de Deus, tem que estar um véu de carne aqui na terra, através do qual Deus esteja manifestado falando ao seu povo. E aqui temos a promessa da voz de Deus sendo manifestada e preparando o caminho ao Senhor. E vejam como se cumpriu essa promessa no meio do povo hebreu 2000 anos atrás.
No capítulo 3 de São Mateus nos diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João estava vestido, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que viam ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá. Ele limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui temos uma pregação clara de João Batista. E aqui, nessa passagem que tivemos, é identificado João Batista como a voz do que estaria clamando no deserto. Agora vejam como quando se diz de uma voz ou de uma trombeta soando, se refere à voz de Deus por meio de um homem falando à raça humana. Quando vieram a João Batista perguntando se ele era Elias ou se ele era o Messias, ele disse que não. Isto está aqui em São João capítulo 1 e versículo 19 em diante, onde diz: este foi o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar, as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Agora vejam vocês que quando João anuncia a vinda do Messias, diz que será um varão, um homem que virá depois dele. Diz, eu não o conhecia. Vejam vocês, diz, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Agora vejam como aqui apresentou João Batista a Jesus de Nazaré como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois, mais adiante, o apresentou novamente. Agora vejam vocês o que João viu. Então João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse, sobre aquele quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Estes 2 discípulos eram João, o apóstolo, e André, o irmão de Pedro. Fizeram bem em seguir Jesus e deixar João Batista? Pois claro que sim. Pois João Batista veio batizando e veio pregando e dizendo que crescem no que viria depois dele. De nada serviria receber o precursor se depois, quando aparece o precursado, pois não seguem, não o recebem. Não, é somente para que creiam e sigam o precursor, que Deus envia um precursor, mas para que depois sigam o precursado e recebam as bênçãos que Deus traz por meio da manifestação divina através do seu precursado. Agora vejam vocês como a manifestação divina da glória de Deus manifestada para o tempo em que apareceria a voz clamando no deserto, a qual foi João Batista. Vejam vocês, a promessa é: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. E como seria manifestada a glória de Jeová? E como seria manifestada a glória do Senhor? Vejam, o povo hebreu, encontramos que é a casa de Deus como povo. E encontramos que no meio do povo hebreu estava o qual teve a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, o qual foi nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso era nada menos que a glória do Senhor manifestada em carne humana em seu templo. Ali estava um templo humano, Jesus Cristo. Sempre a glória de Deus é manifestada em seu templo. Esteve manifestada em seu templo, o qual Moisés construiu. Esteve manifestada também no templo que o rei Salomão construiu, e vemos a glória de Deus manifestada em seu templo humano, chamado Jesus, no meio do povo hebreu. E agora encontramos que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E depois encontramos que o templo de Israel foi destruído. E temos a promessa que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E onde estará a glória de Deus, a glória do Senhor manifestada? Para conhecer o mistério da manifestação da glória de Deus?
Para isso se requer um templo. É preciso encontrar o templo de Deus, onde estará a glória de Deus manifestada, para conhecer o mistério da manifestação da glória de Deus, para o qual Jesus Cristo, nosso amado Salvador, esteve construindo um templo. Esse templo que Cristo esteve construindo é construído não com peles de texugo e outras coisas como Moisés construiu o templo, nem com pedras e madeira e metais como Salomão construiu o templo, mas que Jesus Cristo está construindo um templo com pedras vivas que são seres humanos. E agora vejam vocês como o apóstolo e profeta São Paulo nos fala desse templo em Efésios, capítulo 2, versículo 19 em diante, onde diz: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E aqui temos a construção de um novo templo, onde estará a glória do Senhor, a glória de Deus manifestada em toda sua plenitude. Esse templo é o que Jesus Cristo está construindo. É um edifício, um templo construído com seres humanos. É uma casa, a casa de Deus. Para ser um templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus morará em Espírito em toda a sua plenitude nesse templo. Agora tivemos Jesus Cristo de era em era, realizando a construção desse templo, o qual foi mostrado pelo reverendo William Branham no diagrama que ele mostrou na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito. Este diagrama em forma de pirâmide mostra a forma em que foi sendo construído o templo espiritual de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo construído com seres humanos. E de era em era, Jesus Cristo enviou um mensageiro através do qual se manifestou e chamou e juntou os seus escolhidos correspondentes a cada era, onde? No templo espiritual no seu templo espiritual, e por meio dessa manifestação de Cristo, em Espírito Santo, através de cada anjo mensageiro, Jesus Cristo reuniu as pedras vivas com as quais esteve construindo cada etapa do seu templo espiritual. E quando transcorreram essas 7 etapas, encontramos que Cristo, na primeira etapa da sua igreja entre os gentios, chamou pedras vivas da Ásia Menor por meio do apóstolo São Paulo e construiu a primeira era, ou primeira etapa, entre os gentios. E depois, assim continuou por meio de cada mensageiro, chamando e juntando seus escolhidos e construindo seu templo espiritual, sua igreja de era em era. Depois a segunda etapa foi na Europa, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta também foram na Europa, em diferentes lugares, onde Deus enviou mensageiros em cada uma dessas eras que se cumpriram na Europa. 5 eras se cumpriram na Europa e 5 anjos mensageiros foram enviados à Europa. E se construiu a parte correspondente à segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era com
pedras vivas europeias que vieram fazer parte deste templo espiritual chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, passou à América do Norte, onde ungiu e enviou o seu profeta mensageiro, o reverendo William Branham, como precursor da segunda vinda de Cristo e anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia. E por meio dele esteve manifestado e falando e chamando os seus escolhidos para a sétima etapa ou era da Igreja Gentia. E até houve uma brecha onde também esteve manifestado por meio desse sétimo anjo mensageiro na América do Norte. E depois da América do Norte passa Jesus Cristo em Espírito Santo à América Latina e ao Caribe para chamar e juntar os seus escolhidos para formar a era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do seu templo espiritual. Pois as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. E agora, na América Latina e no Caribe, chamando e juntando os seus escolhidos por meio da grande voz de trombeta, a trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, através do seu anjo mensageiro, ao qual ungiria para o último dia e enviaria com a mensagem da grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino, com o qual chamaria e juntaria os seus escolhidos. Neste último dia, o que Cristo está fazendo? Está construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E quando estiver terminado o lugar santíssimo do seu templo espiritual e for dedicado a Deus, este templo completo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para Deus morar em toda a sua plenitude em sua igreja, Deus estará manifestado em sua igreja neste último dia em toda a sua plenitude, no lugar santíssimo, ou seja, na era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação e onde Deus está colocando os seus escolhidos do último dia. É aí na era da pedra angular onde a glória de Deus será vista manifestada em toda a sua plenitude neste tempo final no qual nós estamos vivendo. Neste último dia que nos correspondeu viver. E é aí, nesse lugar santíssimo do seu templo espiritual, onde Deus estará manifestado em toda a sua plenitude, sua glória estará manifestada em toda a sua plenitude e estará falando ao povo hebreu também desde esse lugar. Estará falando a mensagem do Evangelho do Reino, como Deus disse a Moisés. Me manifestarei a ti de sobre o propiciatório do meio dos 2 querubins de ouro e te falarei ali tudo o que te mandar para os filhos de Israel. Vamos ler para que tenham esta citação, tal como está aqui, diz: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. E agora vejam como o ministério de Moisés estará no lugar santíssimo no último dia para receber aí a mensagem de Deus para o povo hebreu. E isso será no templo de Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde estavam as 2 oliveiras e os 2 castiçais de ouro? Estavam no templo de Deus, em Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11.
Esses são os ministérios que estarão aí no lugar santíssimo no último dia e foram representados naqueles 2 querubins de madeira de oliveira que Salomão construiu e colocou ali no lugar santíssimo e os cobriu de ouro. E isso representa os ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, que estariam no último dia manifestados no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, onde a glória de Deus estaria manifestada em seu templo sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório do meio dos 2 querubins de ouro, porque no lugar santíssimo estavam 2 querubins de ouro sobre o propiciatório e também estavam 2 querubins de madeira de oliveira gigantes, cobertos de ouro, ali também. E sob as asas dos 2 querubins de ouro estava a arca do pacto com o propiciatório, e estava a glória do Senhor manifestada ali na nuvem, nessa coluna de fogo. E agora, para o último dia, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, a coluna de fogo, Jesus Cristo em Espírito Santo, estará manifestado em toda a sua plenitude, em sua igreja, seu templo espiritual, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, e estará aí no meio dos 2 querubins de ouro e no meio dos 2 querubins de madeira de oliveira, manifestado, para assim a glória de Deus ser vista em seu templo espiritual, que é sua igreja. Não podemos buscar outro lugar onde ver a manifestação de Deus e onde ver a glória de Deus manifestada neste último dia. Vejam como São Paulo, sendo um conhecedor deste mistério do templo de Deus, nos diz em Hebreus capítulo 3, versículo 5 em diante, diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora, qual é a casa de Deus sobre a qual Cristo foi colocado? São Paulo disse, mas Cristo como filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós? Somos nós a casa de Deus, a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a casa de Deus, onde a glória de Deus estará manifestada em toda a sua plenitude neste último dia. Agora vejam vocês como o templo que Moisés construiu e o que Salomão construiu é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é tipo e figura também do templo que está no céu. E a representação do templo que está no céu foi o tabernáculo que Moisés construiu naquele tempo, depois foi o templo que Salomão construiu, e depois encontramos que foi Jesus Cristo, o templo humano de Deus, e agora encontramos que Cristo esteve construindo um templo espiritual que é sua igreja, que é a representação do templo que está no céu. Para se manifestar neste templo espiritual a glória de Deus que está no céu manifestada no lugar santíssimo, sobre o trono que está no céu no lugar santíssimo. Diz São Paulo aos Hebreus no capítulo 9, versículo 1 em diante, diz: Ora, o primeiro pacto tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. E esse chama o lugar santo. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o lugar santíssimo, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca do pacto toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha brotado, e as tábuas do pacto. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente.
Aqui, vejam vocês como o apóstolo São Paulo nos mostra que estava o lugar santo e depois estava mais adiante o lugar santíssimo, e no lugar santíssimo estava a arca do pacto, onde estava as tábuas da lei, onde estava a vara de Arão que reverdeceu, e onde estava o maná escondido ali em uma urna de ouro, e onde estava o propiciatório com os 2 querubins de glória, onde a glória de Deus se manifestava nessa nuvem, conforme Levítico capítulo 16. E agora vejam vocês que tudo isso foi tipo e figura, pois diz no mesmo capítulo 9, versículos 16 em diante, nos diz: onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. É por isso que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. E agora, vejam vocês como o apóstolo São Paulo, em outro lugar, em 1 Coríntios, capítulo 15, nos diz qual terreno, ou seja, Adão, tais também os terrenos. E qual o celestial? Que é Cristo, tais também os celestiais. E Cristo, sendo o homem celestial, o qual morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue para nos limpar de todo pecado, agora vejam vocês o que faz com esse templo espiritual, que é sua igreja, que é composto por pessoas celestiais, pessoas que vêm do céu, tal celestial Cristo, tais também os celestiais, ou seja, os membros da sua igreja, do seu corpo místico de crentes. Agora, vejam vocês que as pessoas que são celestiais, ou seja, que suas almas vêm do céu, vêm da sétima dimensão, da dimensão de Deus, são pessoas celestiais e foram lavados com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E assim como Moisés aspergiu o sangue sobre o tabernáculo e todas as coisas que estavam ali, agora Cristo, sobre cada membro do seu corpo místico, aspergiu seu sangue e nos limpou de todo pecado. E agora vejam como este templo tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. A raça humana, vejam vocês, de Adão até Cristo, corresponde ao átrio, e de Cristo a este tempo, ao lugar santo, e deste tempo em diante ao lugar santíssimo. Estamos vivendo no tempo em que
A Igreja do Senhor Jesus Cristo entra na etapa do lugar santíssimo do seu templo espiritual. E para isso, Cristo constrói com os seres humanos, com as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que vivem neste tempo final, constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual, chamando e juntando essas pessoas na era da pedra angular e dispensação do reino, e assim colocando-os nessa parte do templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, onde será a manifestação da glória de Deus em toda a sua plenitude, onde os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. Agora, vejam vocês como, no passado, a glória de Deus esteve manifestada em carne humana na pessoa de Jesus, e muitas pessoas não puderam compreender que era a glória de Deus a que estava manifestada nesse templo humano, e pensavam que era Beelzebu quem estava realizando esses milagres. Mas era a glória de Deus manifestada em carne humana em seu templo humano, em Jesus. E ali estava a glória de Deus manifestada, e a Escritura dizia: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá. Foi manifestada e foi vista, mesmo que alguns não compreenderam que era a glória de Deus manifestada em carne humana, em seu templo humano, chamado Jesus. E para o último dia, temos a promessa da manifestação da glória de Deus, da glória do Senhor, em seu templo espiritual, em sua igreja. E Jesus Cristo, o anjo do pacto, no último dia estará manifestado em carne humana por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e estará chamando e juntando os seus escolhidos e colocando-os em seu templo espiritual na era da pedra angular, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, para Jesus Cristo ter sua manifestação final, onde a glória de Deus será vista manifestada em toda a sua plenitude. E Cristo assim estará manifestado em glória, na glória do seu Pai, conforme sua promessa, vindo com seus anjos para o último dia. E onde estiver Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, aí estarão seus anjos, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias. Tudo isto vai em uma forma progressiva até que chega ao topo, onde a plenitude de Deus é manifestada neste último dia, em sua igreja, em seu templo. E agora, vejam como chegamos ao tempo mais glorioso, onde a glória do Senhor, conforme a promessa divina, estará manifestada em sua igreja neste último dia. E a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, da glória de Deus manifestada em sua igreja, da glória do Senhor manifestada em sua igreja, que é a segunda vinda de Cristo com seus anjos neste último dia. Essa é a manifestação da glória de Deus, da glória de Jesus Cristo, vindo na glória do seu Pai, o qual foi mostrado no Monte da Transfiguração, onde Jesus Cristo foi glorificado e seu rosto foi visto como o sol, o qual representa Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em seu templo espiritual, sua igreja, estará sendo visto Jesus Cristo manifestado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em sua obra de reclamação, tudo isso está assinalando lá no Monte da Transfiguração o que estará acontecendo no Monte de Deus, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde a glória de Deus estará manifestada em toda a sua plenitude na vinda do Filho do Homem em glória, na vinda do Filho do Homem na glória do seu Pai, onde a igreja estará vendo essa manifestação de Jesus Cristo no último dia,
no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Por isso é que Cristo em Apocalipse capítulo 4 nos diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Sobe aqui onde? A era da pedra angular. Esse é o lugar para a manifestação da glória do Senhor. Esse é o lugar para a manifestação de Jesus Cristo, vindo em glória, na glória do seu Pai, com seus anjos e manifestando-se no meio da sua igreja. Essa é a promessa da segunda vinda de Cristo com seus anjos. É a promessa da vinda do anjo do pacto à sua igreja neste último dia, onde estará velado e revelado através do seu anjo mensageiro e se manifestando e chamando e juntando seus escolhidos para, ao final, este templo espiritual ser dedicado a Deus e Deus morar nele, em toda a sua plenitude, morar em sua igreja em toda a sua plenitude, os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos incorruptíveis e nós, os que vivemos, sermos transformados. Porque está escrito em Isaías capítulo 60 e versículo 7, e eu glorificarei a casa da minha glória. Qual é a casa da glória do Senhor, da glória do Senhor, da glória de Jeová, da glória do Senhor? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. E temos a promessa que a glorificará. E seremos transformados os que vivemos e estaremos em corpos eternos e glorificados. E os mortos em Cristo serão ressuscitados e estarão em corpos glorificados. E viveremos por toda a eternidade com nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Cristo estará manifestado em toda a sua plenitude, em seu templo, em sua igreja, na parte do lugar santíssimo que é a era da pedra angular. E aí, Cristo estará por toda a eternidade manifestado no reino milenial e depois por toda a eternidade, porque essa é a casa de Deus, que Jesus Cristo esteve construindo para a morada de Deus em Espírito Santo em toda sua plenitude. Vimos o lugar onde buscar e ver a glória de Deus manifestada neste último dia. E o que é manifestado no céu, no lugar santíssimo, a glória de Deus manifestada no céu, no lugar santíssimo, é o que será visto manifestado na igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, porque Deus estará atualizando em sua igreja as coisas que estão no lugar santíssimo lá no céu, e a manifestação da glória de Deus no céu será manifestada e atualizada na igreja do Senhor Jesus Cristo, no lugar santíssimo desse templo espiritual. E aí estará a glória de Deus manifestada no trono do Senhor Jesus Cristo. E estará manifestada em seu trono humano e estará manifestada a glória de Jesus Cristo em seu trono, lá no povo hebreu, que é o trono de Davi. E por isso Cristo diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono. Esse será o vencedor do último dia, que, como templo humano, será o trono onde Cristo estará manifestado, e depois Cristo estará manifestado também no trono de Davi, lá na terra de Israel, e por isso se sentará nesse trono o vencedor. E agora vemos também que assim como no templo que Salomão construiu e no que Moisés construiu, estava o nome de Deus, o nome eterno de Deus.
Porque aquela casa que Moisés construiu e aqui o rei Salomão construiu, era uma casa para estar ali o nome de Deus e estar ali manifestada a glória de Deus. E o templo que Jesus Cristo esteve construindo é para estar manifestada a glória de Deus nesse templo, em sua igreja, e para estar aí também o nome eterno de Deus. Por isso é que Cristo diz: ao que vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo escrito, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Essa pedrinha branca é a segunda vinda de Cristo, o qual no último dia vem com um nome novo. Ele, 2000 anos atrás, veio com o nome de redenção, Jesus. E para o último dia virá com o nome de reclamação, que é o nome eterno de Deus. Agora, há pessoas que não sabem que a segunda vinda de Cristo é com um nome novo. Mas, se todos compreendem que a vinda de Cristo é a vinda da pedra não cortada por mãos que o rei Nabucodonosor viu e também o profeta Daniel, que vem no último dia, porque ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que veio ser cabeça de ângulo, o qual para o último dia estará manifestado em seu templo, em sua igreja, porque é em e a sua igreja que sua segunda vinda será uma realidade. É a sua igreja que ele prometeu sua segunda vinda. E agora, o que ele venha com um nome novo é porque ele tem um nome novo. Diz a Bíblia que Jesus Cristo tem um nome novo? Há pessoas que não sabem, mas isto é por falta de ler a Bíblia e ler no livro do Apocalipse o que diz sobre o nome novo. Já mostrei em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que a pedrinha branca, que é a segunda vinda de Cristo, tem um nome novo. E quem recebe essa pedrinha branca, a segunda vinda de Cristo, recebe essa pedrinha com um nome novo. E a recebe o vencedor, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. E todos os que estarão recebendo, vendo e recebendo a segunda vinda de Cristo, a estarão vendo e recebendo com um nome novo. E vejam vocês onde Jesus Cristo também nos fala de que ele tem um nome novo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Qual é o templo de Deus? Pois a igreja do Senhor Jesus Cristo, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Qual é o nome do nosso Deus? O nome eterno que foi mostrado a Moisés com 4 consoantes, mas que não podia ser pronunciado, o qual também Jacó quis conhecer quando lutou com o anjo do Senhor, e o anjo mudou o nome de Jacó, e agora Jacó pergunta por seu nome, e o anjo diz que é oculto, ou seja, não quer revelar o seu nome. Depois, aqui em Apocalipse nos diz que Deus escreverá sobre o vencedor o nome do nosso Deus, e nunca mais vai sair desse templo, que é a igreja de Jesus Cristo. Diz: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome.
Quando Jesus Cristo recebeu um nome novo? Pois quando subiu ao céu vitorioso, se sentou à destra de Deus e foi dado um nome, que é sobre todo nome. Esse é o nome eterno de Deus, porque não há outro nome maior que o nome eterno de Deus. E não há outro nome sobre o qual se encontre outro nome. Somente o nome eterno de Deus é o nome maior dos céus e da terra. E esse é o nome que Jesus Cristo recebeu quando subiu ao céu. Esse é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Encontramos também que em Apocalipse capítulo 14, os 144 mil hebreus que recebem a palavra de Deus sob o ministério do anjo com o selo do Deus vivo, que é o anjo mensageiro que vem com os ministérios de Moisés e Elias, e no qual vem o Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, o qual tem o nome eterno de Deus, porque em Êxodo capítulo 23 e versículos 20 em diante, nos diz da seguinte maneira, falando sobre o anjo do Senhor. Diz: eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Onde está o nome de Deus? Diz Deus que está em seu anjo. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Agora vejam como é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, que é o Verbo, que estava com Deus e era Deus, e criou todas as coisas, e depois se fez carne, e habitou entre os seres humanos, e foi conhecido pelo nome Jesus, que é o nome de redenção, para realizar a obra de redenção, e para o último dia voltará o anjo do Senhor, velado em carne humana, manifestado em carne humana. E isso é a vinda do Senhor pela segunda vez. É a vinda do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a vinda do anjo do pacto para o último dia com seu nome eterno, com o nome eterno de Deus, que é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E assim é como virá Jesus com um nome novo, virá Moisés com um nome novo e virá Elias com um nome novo. E esse nome novo é o nome eterno de Deus. E virá em um véu de carne novo, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que João Apóstolo quis adorar o anjo de Jesus Cristo, porque viu a manifestação da glória de Deus em toda a sua plenitude, em seu anjo. Mas o anjo disse: olha, não faças, eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Adora a Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 10 diz: então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 em diante diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo-as ouvido
e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Agora vejam como um apóstolo como São João se prostrou em 2 ocasiões diante do anjo de Jesus Cristo para adorá-lo, e ele disse que não fizesse, porque este anjo é um profeta, o profeta que Jesus Cristo envia no último dia para chamar e juntar os escolhidos de Deus, o profeta no qual vem Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, com a grande voz de trombeta, chamando e juntando a todos os seus escolhidos e revelando o mistério da glória de Deus manifestada no último dia, no templo do Senhor Jesus Cristo. E revelando assim o mistério da segunda vinda de Cristo e do nome novo do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como há muitas pessoas que não sabem que Jesus Cristo tem um nome novo e que esse nome novo é o nome para sua segunda vinda. E é o nome que ele usará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e com o qual governará durante o reino milenial sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Por isso é que também, em Apocalipse capítulo 19, nos fala de um nome que ninguém entende. É o Verbo de Deus. E quando o Verbo de Deus, 2000 anos atrás, veio, manifestado em carne, usou o nome de redenção que é Jesus. E para o último dia virá o Verbo, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo, virá em carne humana em seu anjo mensageiro e manifestará seu nome novo, o nome eterno de Deus. E assim cumprirá sua promessa e escreverá seu nome sobre o vencedor, que se sentará com ele em seu trono, que é o trono de Davi, lá em Jerusalém. Esse é o trono de Jesus Cristo. Assim como eu me sentei no trono do meu Pai, também Cristo diz: ao que vencer eu lhe darei que se sente em meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono com meu Pai. Na mesma forma em que aconteceu no céu, quando Jesus Cristo subiu ao céu e se sentou no trono do Pai, agora Jesus Cristo fará com seu anjo mensageiro do último dia. E se sentará com Cristo em seu trono, o trono de Davi, e estará Cristo com seu anjo e seu anjo com Cristo. E todos nós estaremos com Jesus Cristo nesse glorioso reino milenial, como reis e sacerdotes. Assim que teremos a posição mais alta que se poderá ter nesse glorioso reino milenial de Cristo e por toda a eternidade. Se vocês não tiveram uma posição alta neste planeta Terra, no reino dos gentios, não se preocupem. No glorioso reino de Jesus Cristo terão a posição mais alta, a de reis e sacerdotes. E reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Vimos este mistério da glória de Deus manifestada. E como, para o último dia, estará manifestada em sua igreja, no lugar santíssimo do seu templo espiritual da sua igreja, e estará manifestada a glória do Senhor em carne humana neste tempo final. E Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado em carne humana, e a glória do Pai Celestial será vista em seu templo manifestada. E assim se cumprirá o mesmo que foi visto no tabernáculo de Moisés quando foi dedicado e no tabernáculo ou templo de Salomão
quando foi dedicado. E o mesmo que foi visto quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, que viu os céus abertos e viu o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus Cristo, viu a glória de Deus manifestada em seu templo humano, Jesus Cristo. E no Monte da Transfiguração, naquela visão, foi vista a glória de Deus manifestada. E o rosto de Jesus Cristo resplandeceu como o sol, porque a segunda vinda de Cristo é como Rei dos reis e Senhor dos senhores. O sol representa Cristo como rei, por isso ele disse, eu sou a luz do mundo. E em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz, aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria, e pisarão os maus, os quais serão cinza sob a planta dos vossos pés. Durante o reino milenial, os maus estarão onde? Sob a planta dos nossos pés, porque estarão como cinzas. Porque o fogo que virá, o fogo atômico, de Malaquias capítulo 4, versículo 1, que antecede a esta citação que dei, queimará os maus, diz. Certamente aquele dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, ou seja, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. E para esse fogo que os queimará, já estão preparados essas bombas nucleares, que é o fogo que queimará. E para a renovação do planeta Terra, para ser acondicionado para que seja fértil e até o deserto floresça, pois a América Latina e o Caribe vai contribuir também. Mas não vai contribuir com bombas atômicas, não vai contribuir com bombas nucleares. Temos suficiente vulcões na América Latina e no Caribe para contribuir para que se corrija todo o planeta Terra. Para que haja uma renovação no planeta Terra e seja fértil. E assim, fiquem também sob a cinza vulcânica os maus que serão queimados durante a grande tribulação. Cristo falou disso também quando falou da parábola do trigo e do joio e disse que o joio seria atado em molhos e seria lançado no forno de fogo onde será o choro e o ranger de dentes. Isso é durante a grande tribulação onde o fogo atômico queimará os maus. E o fogo já está preparado. Assim como para o tempo de Noé, o dilúvio com água destruiu a raça humana. Agora será não com água, mas com fogo. Mas o mais importante é que a glória de Deus, a glória do Senhor estará na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, diz o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e o profeta Isaías, no capítulo 11 e versículo 9. A terra será cheia do quê? Da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, que a terra será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo em glória, em seu templo, em sua igreja. E assim, a Terra obterá, o planeta Terra obterá o conhecimento da segunda vinda de Cristo. E assim obterá o conhecimento de todo o programa divino durante este tempo e durante o glorioso reino milenial que será estabelecido neste planeta Terra. E assim, todos receberão os benefícios da segunda vinda de Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E assim é como entraremos
a todo o programa divino da dispensação do reino com as bênçãos de Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, onde a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo, estará manifestada em seu templo espiritual, sua igreja, no lugar santíssimo, neste último dia. O mistério da glória de Deus manifestada. Viram o simples que é tudo? Para ser assim a glória de Deus manifestada neste último dia em seu templo conforme as promessas divinas? Vimos o templo onde a glória de Deus estaria manifestada neste último dia. É o templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E é no lugar santíssimo desse templo que é a era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino. E essa etapa do templo espiritual de Cristo corresponde à América Latina e o Caribe. Uma bênção grande, a maior bênção que continente ou nação alguma tenha recebido. E Deus a tinha guardada para os latino-americanos e caribenhos, para verem a glória de Deus manifestada neste último dia, no templo do Senhor Jesus Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino, que é a era do lugar santíssimo desse templo espiritual. Vimos o mistério da glória de Deus manifestada. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e que nos abra completamente o entendimento para ver em seu templo a glória de Deus manifestada e recebamos as bênçãos de Jesus Cristo neste último dia. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, e passem todos muito boa noite. Deixo novamente, deixo com vocês o reverendo Rodrigues para continuar e depois finalizar essa atividade conforme como está programada, com os cânticos e tudo o que a continuação tiverem programado. Que Deus abençoe e boa noite.